Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, dia 19 de julho, você tenha um grande domingo, que você seja abençoado. Mais uma vez, estamos aqui numa tentativa de usar as redes sociais, usar a tecnologia, para que Deus chegue até você através de uma pessoa, através de uma igreja, através de um culto. Tem pessoas se esforçando para chegar em você com uma boa palavra, não uma palavra contraditória, não uma palavra política, mas uma palavra. Você pode até discordar, mas a palavra bíblica, com textos bíblicos, para que Deus fale ao seu coração. E eu quero pensar nesta manhã de domingo com você, ainda bem que só depende de mim. Vou repetir, ainda bem que só depende de mim. Queridos, depender de outra pessoa é muito ruim. Você não gosta, eu não gosto. Tem coisas na vida, e é esse o objetivo que eu quero, só depende de mim, mas o que é que eu estou fazendo? E tem coisas na vida que é inevitável, nós vamos depender dos outros. E digo mais, você quando entra num trem, quando você entra num ônibus, quando você entra num avião, quando você entra no ônibus, você depende do motorista, você vê o motorista. Quando você entra no trem, nem o maquinista você viu, não sabe o nome. Quando você entra num avião, normalmente você só ouve o nome do comandante, você não sabe quem ele é, mas você deposita a sua vida porque você entende que numa normalidade, o motorista do ônibus, o maquinista do trem e o piloto do avião, eles vão fazer o serviço deles e no final todos estarão com vida. Mas em alguns momentos, conduzir o trem, conduzir o ônibus, conduzir um avião não depende de você. Mas tem coisas na vida que dependem de você. E eu gostaria de pensar nesse sentido. Aquilo que depende de mim, o que é que eu estou fazendo? Ainda bem que depende de mim. Preguei aqui na igreja há muito tempo atrás e como é um texto muito chamativo, até hoje as pessoas lembram. Levítico capítulo 19, verso 16, que diz, não ande como mexeriqueiro. E essa palavra, não ande como mexeriqueiro, ainda é lembrado por alguns. Aqui está um item que só depende de mim. Levítico 19, 16. Não ande como mexeriqueiro. Queridos, é do ser humano gostar de ler, gostar de ver e gostar de falar sobre as outras pessoas. Mas é incrível quando nós somos o alvo do assunto, a nossa reação é negativa. Ela é, nossa, isso não pode, mas quando somos nós achamos a coisa mais normal do mundo. Falar das outras pessoas nos faz bem, ser assunto de outros comentários nos atinge. E eu quero colocar no seu coração que em Levítico, eu vou colocar 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo. Eu sempre faço esse exercício para você ver, você que está no século 21, você que às vezes acha que o século 21 é um negócio do diabo, e tudo é do diabo, tudo você vai espiritualizar. E aqui em Levítico, 1000 anos, no mínimo 1000 anos antes de Cristo, já existiam pessoas que gostavam de ver, observar e falar e ouvir da vida dos outros. Porque o mexeriqueiro, ele pode ser o que verbaliza, o que fala. Mas o mexeriqueiro, ele vai perder ânimo, ele vai perder motivação, se ele não encontrar um mexeriqueiro que seja um mexeriqueiro de ouvido. Porque se o mexeriqueiro que fala não encontra o mexeriqueiro que ouve, ele não vai gostar. Até nas redes sociais, se ninguém visualizar, se ninguém comentar, se todo mundo ignorar,
o mexeriqueiro vai parar. Em algum momento ele vai parar, mas existe o mexeriqueiro que fala, existe o mexeriqueiro que ouve, existe o mexeriqueiro para todos os lados. E nesse sentido, no sentido de falar dos outros, só depende de mim. E é a proposta desta manhã, domingo 19. Ainda bem que só depende de mim. No primeiro século, pegando um texto bíblico, o nosso Senhor Jesus Cristo, e está registrado em Mateus capítulo 7, verso 5, Jesus diz: é incrível como as pessoas observam um cisco, um pequeno objeto nos olhos das pessoas, mas não conseguem enxergar um travessão, um pedaço de madeira nos seus próprios olhos. Isso é uma palavra do primeiro século. Estou usando um texto de 1000 anos antes de Cristo, andei um pouquinho mais para o primeiro século, quando Jesus diz: é incrível como as pessoas conseguem observar um cisco na vida das outras pessoas e não conseguem enxergar um travessão, um pedaço de madeira na delas, texto do primeiro século. Aí você vem para o século 21, é a mesma coisa. E eu estou propondo para você, ainda bem que só depende de mim. Eu não dependo de mais ninguém para parar de ser um mexeriqueiro. Vou repetir, eu não dependo de ninguém para parar de ser um mexeriqueiro. Não dependo do governo, não dependo do Congresso, não dependo do Senado, não dependo de ninguém da minha família, só depende de mim. E no primeiro século, Jesus já falava isso. Primeiro ensinamento deste domingo de manhã: ainda bem que só depende de mim, eu vou administrar os meus comentários. Faça isso, administre os seus comentários, pois eles só dependem de mim. Segundo ensinamento: vou ficar entre o texto do mexeriqueiro e o texto de Jesus. No meio, existia um jovem chamado Daniel. Daniel, capítulo 1, verso 8. Ainda bem que só depende de mim. Se o primeiro ensinamento é administre os seus comentários, o segundo, administre onde você vive. Administre onde você está. Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel foi levado por Nabucodonosor 600 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, mexeriqueiro. 600 anos antes de Cristo, Daniel e seus amigos saíram de Jerusalém, reino do sul, e foram levados até a Babilônia. Como eram muito bons, eram muito novos, eles foram escolhidos para ser servidores do palácio de Nabucodonosor. Você veja, foram levados cativo, ao invés de ficar num lugar ruim, eles vão ficar dentro do palácio como servidores do rei. Que honra! Quantos diriam hoje no século 21, louvado seja Deus, Deus me enalteceu, me tirou de Jerusalém, estou no Babilônia, mas Deus me colocou dentro do palácio. Ok, é uma visão. E em determinado momento, é proposto por aquele país, por aquele governo, por aquele rei, que todos tinham que fazer determinada coisa. Aí, ainda bem que só depende de mim. Daniel poderia ser arrogante, seus amigos poderiam ser arrogantes, ou seus amigos poderiam ser coniventes. Daniel, pensa comigo, a gente veio, a gente está preso, a gente está na Babilônia, a gente está no cativeiro, a gente poderia estar numa situação muito ruim, nós estamos no palácio, a gente serve o rei. Se a gente for contra um decreto do rei, nós vamos ficar mal. Eles não poderiam pensar assim? Estão longe de Jerusalém, são jovens. Quantas vezes você já ouviu no século 21 que a igreja coletiva, ela tem que fazer uma coisa, ela tem que fazer outra para atrair os jovens. Eu não sou contra para atrair os jovens, mas quero dizer aos jovens que quem tem que atrair você é Jesus.
Jovens que vêm à igreja em determinada denominação, enquanto o formato, e volto para o formato, enquanto o formato lhe agrada, o formato deixou de lhe agradar, ele sai de lá, porque estão presos em formatos. Em Daniel, 600 anos antes de Cristo, ele chama seus amigos, vamos agir com inteligência, vamos fazer uma proposta, ou seja, vamos fazer uma contraproposta, administre onde você está. Você não precisa ser arrogante, você precisa ser inteligente. Uma solução inteligente pode muito mais do que uma palavra arrogante. Quantas vezes em nossas famílias, quantas vezes em nossa igreja, nós não temos uma palavra inteligente, nós temos uma palavra arrogante, que na nossa maneira de ver, no nosso entendimento, aquela arrogância é autoridade divina. Alguns estão me ouvindo, Daniel podia chegar, Nabucodonosor, em nome de Deus, eu não vou fazer isso. Daniel preferiu ser inteligente. Daniel com seus amigos fazem uma contraproposta, que foi aceita pelo governo babilônico. Daniel conseguiu administrar o local onde ele vivia. Algumas vezes na vida, essa é uma boa opção, ser inteligente e não arrogante. Eu já falei nessa igreja muitas vezes, conheci uma pessoa que ela gosta assim de ser dura, é o estilo da pessoa. Ela entende que uma reação forte é o mover de Deus. Eu respeito, mas eu não concordo sempre. Existem outras formas. E já disse que uma vez ela me perguntou, pastor, se o senhor estiver dentro de um ônibus, entrar um homem armado e dizer, se tiver algum pastor aqui, fique em pé que eu vou matar, o que o senhor faz? Eu respondi para ele, eu fico sentado, e se tiver alguém que avisar que eu sou pastor, eu mato esse cara. Ele começou a rir, sabia que a sua resposta seria essa, porque o senhor não crê na autoridade. Eu falei, não, irmão, se um dia um maluco, um cara que está com as suas faculdades mentais, entrar num ônibus e perguntar, irmão, isso não é autoridade divina, eu não vou morrer em prol do evangelho, eu não vou morrer em prol do cristianismo, eu vou morrer por causa de um insano. E naquele dia, eu vi aquele irmão parar para pensar um pouquinho, porque na cabeça dele, se eu me levantasse e falasse, eu sou pastor, e se ele atirasse e a arma não funcionasse, esse é o agir de Deus. Ou, se atirasse e eu morresse, eu morri em nome do evangelho, pelo amor de Deus. Eu não penso assim. Eu vou administrar esta situação de uma outra forma. Morrer pelo evangelho é totalmente diferente de morrer na mão de um insano. Daniel poderia ser um insano, Daniel poderia ser um arrogante, mas Daniel administrou aquela situação de uma forma inteligente e de uma forma divina. Coloque isso no seu coração. Ainda bem que só depende de mim. Vou administrar os meus comentários. Vou administrar aquilo que eu comento nas redes sociais, aquilo que eu falo no grupo da família, porque grupo da família normalmente é um grupo que a gente se sente mais livre para falar. E é onde a gente passa muito perto, ou a gente vive em Levítico 19:16, não ande como mexeriqueiro. Fico imaginando se no grupo da família, no juízo final, fosse mostrado, isso não vai acontecer, nós ficaríamos arrepiados. Então coloque no seu coração, ainda bem que só depende de mim. Eu vou administrar meus comentários, e eu vou administrar onde eu vivo. E finalizando a palavra deste domingo, dia 19 pela manhã, eu vou administrar a minha vida espiritual e a minha vida financeira. 2 Samuel, capítulo 24, verso 24. Eu vou administrar a minha vida financeira e a minha vida espiritual. O rei Davi, ele vai cultuar a Deus,
E ele precisa comprar algumas coisas para que o culto, o ritual a Deus seja feito. Ele procura determinado homem. Esse homem, quando encontra Davi, ele diz: eu vou lhe dar tudo, ó rei. Queridos, fique imaginando, você vai prestar um culto a Deus, sensacional, positivo. Você vai para comprar umas coisas para fazer o culto ao seu Deus. Alguém no meio deste processo fala: eu vou lhe dar tudo. Irmãos, em sã consciência, você hoje, que está me ouvindo, dia 19 pela manhã de julho de 2020, você não ia dar um glória a Deus como a gente faz nas nossas igrejas? Isso é comum, isso é normal e isso pode acontecer. Quando eu digo isso, algumas pessoas: pastor, você não crê que isso pode? Lógico que pode, mas hoje eu estou dizendo para você que pode acontecer o que vai acontecer nesse texto. Ainda bem que só depende de mim. Davi não vai aceitar prestar um culto a Deus que não lhe custe nada. Nós vivemos uma geração que quer tudo de graça. No Brasil isso é latente. O governo tem que dar tudo, a igreja tem que dar tudo, o pai tem que dar tudo. Uma geração que quer tudo de graça. Lógico que de graça é bom. Mas quando a gente vai para o campo espiritual, para o campo religioso, algumas pessoas não conseguem administrar isso. Eu não vou prestar um culto a Deus que não me custe nada. Eu finalizo aqui contando uma história verídica que aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro. Um pastor estava observando um dos seus membros, que levou sua família, seus parentes, e ele estava mostrando a construção do templo da igreja. Já falei isso aqui na minha igreja. Eu talvez não agiria assim, meu jeito talvez seja um jeito diferente, mas como é bom em alguns momentos ter que agir assim. E o pastor chegou perto daquele membro da sua igreja que estava mostrando aos seus parentes, e ele dizia: olha o que nós estamos fazendo, olha a nossa construção. E o pastor bateu no ombro daquele membro da sua igreja e falou na frente dos parentes dele: não diga nós, diga eles. Alguns crentes usam a primeira pessoa do plural. Olha o que nós estamos fazendo. Mas deveriam usar: olha o que eles estão fazendo. Porque querem tudo no mundo religioso de graça. Quando a igreja é ajudada por alguém, lógico que isso é muito bom, lógico que isso é o agir de Deus. Eu só estou falando para você que depende de mim, só de mim, prestar um culto a Deus em que eu vou pagar um preço. No caso que nós estamos lendo, ele é financeiro. Davi não aceita prestar um culto a Deus em que ele não gaste alguma coisa da sua vida financeira. E eu queria trazer esse exemplo para você. Alguns crentes querem que na sua vida só aconteça que alguém bata a sua porta, como falei domingo passado, e alguém entregue um envelope. Esse é o agir de Deus, mas não querem 2 Samuel 24:24, onde Davi diz: eu não vou prestar um culto a Deus onde eu não dê nada. Queridos, coloquem isso no coração. Ainda bem que só depende de mim. Levítico, eu vou administrar meus comentários. Daniel, eu vou administrar onde eu vivo. E 2 Samuel, capítulo 24, eu vou administrar a minha vida espiritual com a minha vida financeira. E eu não vou permitir que eu preste um culto a Deus que não me custe nada. Tem que ter um preço. No caso do texto de hoje, ele é um preço financeiro. Coloque isso no seu coração. Que Deus, pois, te abençoe. Neste domingo pela manhã, ainda bem que só depende de mim. Eu trouxe 3 ensinamentos, mas existem várias outras situações que só depende de mim. Que Deus, pois, te abençoe. Vamos falar com Deus. Deus, neste domingo, estou fazendo um exercício com a igreja, com aquela pessoa que está me vendo, no objetivo de mostrar às pessoas e a mim que em alguns momentos da vida só depende de mim.
E Deus, eu trouxe 3 ensinamentos nesta manhã, baseado num texto em Levítico, num texto em Daniel e num texto em 2 Samuel. Deus, me ajude a administrar as minhas verbalizações. Não ande como um mexeriqueiro. Deus, nesse momento, que nós possamos ser impactados por esse texto, que a gente possa rever alguns comentários. E ainda bem que só depende de mim. Deus, o segundo ensinamento em Daniel, Daniel tinha tudo favorável, estava no palácio, mas ele usou da inteligência. Ele fez uma contraproposta e o rei aceitou. Administre o local onde você vive. E Deus, terminamos o exercício da reflexão desta manhã. Quando Davi quer prestar um culto a ti, vida espiritual, a pessoa que Davi procurou quis dar tudo de graça. O que é visto hoje no século XXI como o agir de Deus. Deus é tremendo. Não estou dizendo que Deus, tu não é tremendo nesse sentido, mas abre os nossos olhos para que nós possamos ver também que depende de mim dizer para a pessoa que está querendo que tudo seja de graça, eu não vou prestar um culto ao meu Deus que não me custe nada. Davi disse isso em 2 Samuel 24, 24. Deus, continue nos abençoando com doações, continue nos abençoando com pessoas generosas. As pessoas que estão me assistindo, que Deus use pessoas para te abençoar, mas coloque no seu coração, não seja uma geração, não seja uma pessoa que quer cultuar a Deus sem dar absolutamente nada, que isso caia da sua vida, porque na reflexão desta manhã, ainda bem que só depende de mim. Deus nos abençoe. Que você seja abençoado agora em o nome de Jesus. Amém e amém.